E aí pessoal, tudo bem? Professor Tom aqui, como vocês estão? Tudo bem? Muito calor, né? 6 de março. Antes de tudo, queria agradecer a todo mundo que está inscrito no canal, o pessoal que deixa o like, o pessoal que comenta. Vocês têm sido muito importantes nessa caminhada. Tem sido dias de muita luta, pouca glória, né? Usando um clichê, mas estamos aqui na caminhada. Então, agradecer o pessoal que veio por indicação lá do canal da Galãs Feios. Então, sejam todos bem-vindos. Esqueci de agradecer no último vídeo, então estou fazendo o agradecimento agora. Obrigadão pela força. Antes de apresentar o livro de hoje, já peço para vocês deixarem o like, tá? Confiram a inscrição aí e vamos para o livro. O livro de hoje é A Cabeça do Santo, da escritora Socorro Racioli. Livro, então, brasileiro, literatura nacional. Aqui tem na contracapa, aqui tem uma breve apresentação da escritora. Socorro Racioli nasceu em Fortaleza em 1965, ou seja, 50 anos atrás. É jornalista e doutora em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Foi aluna de Gabriel Garcia Marques na oficina Como Contar um Conto, em Cuba, e publicou livros de diversos gêneros, como os ensaios biográficos de Frei Tito e Raquel de Queiroz, e obras infanto-juvenis, entre elas A Bailarina Fantasma e Ela Tem Olhos de Céu, que recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil em 2013. Então, uma escritora que está aí já há algum tempo publicando suas obras. É o primeiro livro que eu leio dela. É um livro bonito, é gostoso de tocar. Tem essa capa alternativa aqui, então tem essa luva aqui, né? Um livro curto, 166 páginas, 168 páginas. Dá para ler em horas, assim, e pelo ritmo dele, pela leitura magnética, viciante, vai bem rápido mesmo. Então, são capítulos mais curtos e uma prosa um pouco acelerada. O livro conta a história de Samuel. Samuel está saindo da cidade lá de Juazeiro, no Ceará, e ele tem uma missão, né, cumprir o último desejo da mãe dele, que é ir até a cidade de Candê, aí conhecer o pai e conhecer a avó. Além disso, ele precisa acender uma vela para o padre Cícero, que é a estátua lá de Juazeiro, né, o padroeiro da cidade. Acender uma vela para Santo Antônio, que está na cidade de Candê, e São Francisco, que está na cidade de Canindé. Então, nessas três estátuas, acender essas velas, além de conhecer o pai e a avó. Então, esses são os pedidos da mãe dele. Só que o Samuel, ele tá numa caminhada, que ele faz esse trajeto caminhando, né, até entre Juazeiro e Candeia. Ele tá nessa caminhada mais focado na vingança, né? Ele acha que a mãe dele morreu por causa de alguma doença que o pai teria passado para a mãe, né? Além de todo o sofrimento de ter criado o filho sozinho, enfim. Então ele cresceu com esse trauma, né, de não ter um pai. Talvez ele já tivesse acostumado com a ideia de não ter um pai, e aí no leito de morte a mãe faz justamente o pedido para ele conhecer o pai, né? Então ele vai nessa caminhada, uma caminhada de vários dias, ele passa fome, passa sede, ele encontra alguns caminhantes no caminho, e ele tem um desejo que a avó seja uma pessoa dócil, que seja uma pessoa receptiva. Aliás, a mãe dele já teria dito isso para ele, né? Que era uma pessoa que trataria ele bem. Só que a reação é o oposto. A avó não abre nenhum portão, ele não passa do portão, não dá nem água para ele e bota ele para correr, tá? Então ele foge, aí ele é mordido por uma matilha de cachorros, vira-latas, enfim, cachorros de rua, e aí se esconde numa caverna, uma cova, um lugar assim aberto. Só que tá escuro, né? Começa a chover e ele não consegue identificar. No outro dia, com a perna ferida, com o fim da chuva, e ele vai reconhecer o terreno, ele descobre que ele está dentro da cabeça do santo, daí é o título do livro. Então a gente vai descobrir ao longo da história que em determinado momento da história da cidade de Candeia, eles iam construir uma estátua de Santo Antônio, e por algum motivo a estátua foi construída até os ombros, né, até o pescoço ali, e a cabeça ficou jogada, como se ela tivesse rolado da estátua, né? Ele até faz uma brincadeira, que talvez tenha um gigante derrubado aquela cabeça. Então ele fica ali dentro daquela cabeça, às 5 horas da manhã e às 5 horas da tarde, ele escuta vozes femininas. Então ele começa a escutar as vozes das mulheres do local, né? Então são orações para Santo Antônio. Então toda a história se desenvolve a partir do momento que o Samuel,
né, o nosso viajante em busca de vingança, tá dentro dessa cabeça, começa a interpretar essas orações, né? Ele conhece um rapaz que usava o lugar ali para motivos, digamos, peculiares, e aí faz amizade com esse rapaz, que é o Francisco, que é bem mais jovem que ele, e aí por meio de chantagem o Francisco ajuda ele a sobreviver ali. Então eles começam a meio que fazer um consultório para atender as demandas, né, das orações. Então ele começa a unir essas mulheres que estão pedindo em sua maioria casamento, né? Então Santo Antônio, o Santo Casamenteiro. Então ele consegue unir alguns casais, né? E aí a fama dele se alastra. A cidade, que era uma cidade abandonada, há um novo boom de esperança para a cidade. Então as casas começam a ressurgir, os estabelecimentos comerciais, e até o padre, que tinha sido expulso por causa da malfadada construção, né? Que não era culpa do padre, diga-se de passagem, volta, faz amizade ali, o padre Zacarias faz amizade com Samuel, que é chamado de agora de um profeta, né? Então a história se desenvolve, ela toma proporções muito grandes. Samuel tinha um plano justamente de se curar da perna, arrumar algum dinheiro e ir embora, né? Para ele, o pai dele estava morto, né? Já que só conheceu a avó, então ele não tinha mais o que fazer. Só que os casos vão se acumulando, vão se avolumando, e ele acaba que nem uma bola de neve, né? Sabe? Uma série de problemas vai trazendo mais problema, mais problema. Situações vão somando a outras situações e vai fazendo o nosso personagem ficar mais tempo do que ele devia ou que ele queria, né? É um livro delicioso de ler, é uma narrativa que te conquista, te prende, tu fica interessado em saber como vai continuar aquela história que terminou naquele capítulo. Então são capítulos curtos, são divididos em 4 partes, como falei, 170 páginas. Então a gente descobre mais sobre a mãe, descobre um pouco sobre o pai, descobre como aquela cidade foi parada daquele jeito. O Samuel vai encontrando personagens bem interessantes, personagens bem ricos, assim, uma construção de personagens bem interessante. A primeira personagem que ele ajuda se chama Made in USA. Made in USA. Então, como se fosse feito nos Estados Unidos. O pai dela pegou e fez esse nome, né? Made in USA. E aí quando a gente descobre a história do pai dela e da mãe dela, enfim, da irmã dela, então são personagens de muito valor, que trazem muita história para a narrativa, né? O próprio padre, uma outra construção. Também tem um momento da história ali que ele finalmente vai conhecer o resto da estátua, e ali tem algumas revelações, e essa parte é interessante também. Eu não esperava, me pegou de surpresa, assim. O realismo mágico, tão citado em Gabriel Garcia Marques, está presente nessa história, então ele cumpre muito bem o papel dele. Em nenhum momento tu fica crítico assim, ou com o pé atrás com a história, por causa do tal realismo mágico, né? A história é tão comovente, assim, te pega tanto que tu te absorve, né? Ela te absorve, então tu viaja naquela história, né? É uma viagem boa. E fica triste que ela acaba, né? Então, geralmente as boas histórias acabam rápido, né? Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje eu trago A Cabeça do Santo, Socorro Racioli, literatura brasileira de boa qualidade, pitada de misticismo, religiosidade, cultura nordestina, cultura brasileira, cultura africana. Uma leitura de grande valor. Recomendo fortemente a leitura desse livro para ontem. Quem puder adquirir esse livro, faça. Eu vou deixar até o link aqui abaixo do vídeo para vocês acessarem o exemplar. Eu vou ir atrás de outros livros dela, que eu não conhecia, né, essa autora, mas como estava há bastante tempo já na minha lista da Amazon, então espero que os outros livros sejam tão interessantes quanto. Mais uma vez, gostaria de agradecer o pessoal que sempre vem aqui, pedir novamente que deixe o like, verifique a inscrição, tá? Comentem o que vocês acharam do vídeo, se já leram algum livro dela, se já leram esse livro, se gostam desse tipo de história que reúne misticismo, religião, fanatismo, histórias de vingança, de perseguição ao pai, de redenção. Comentem aí o que vocês estão lendo, o que vocês querem ler, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!